Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. Nas tardes da Globo, a saga do amor de Mateu e Juliana. Terra Nostra. Olá, o Jan 2 desta terça-feira traz detalhes sobre mais um dia de interrogatório sobre o caso Benício Xavier. Hoje, mais 6 pessoas foram ouvidas pela polícia na busca de desfazer contradições nos relatos da médica e da técnica de enfermagem. A defesa da médica Juliana Brasil, que prescreveu doses de adrenalina para o menino de 6 anos, culpa o sistema automatizado de receitas do hospital particular. Os advogados da médica afirmam que ela prescreveu o uso inalatório de adrenalina, mas o sistema do Hospital Santa Júlia prescreveu e imprimiu a aplicação de adrenalina na veia do menino. O Ministério da Saúde inicia a distribuição de vacinas contra o vírus sincicial respiratório. O Amazonas vai receber mais de 18 mil doses. Suspeita de mosca da carambola é detectada no interior do Amazonas em um monitoramento de rotina do Ministério da Agricultura e da Pecuária. E hoje é Dia Nacional do Samba. Vamos mostrar as programações que devem agitar a boemia da capital nesta terça-feira. As principais notícias do dia no Jan 2, que começa agora. Boa noite. Hoje, mais 5 pessoas prestaram depoimento sobre a morte do menino Benício Xavier, de 6 anos. 5 pessoas foram ouvidas hoje. Os pais de Benício Xavier, um médico e 2 enfermeiros. Os profissionais da saúde participaram do mesmo plantão na UTI do Hospital Santa Júlia no dia que Benício Xavier morreu. São da equipe médica da UTI que atenderam o Benício no dia dos fatos. Nossos objetivos consistem em entender qual foi o estado de saúde que ele chegou na UTI e como a overdose de adrenalina repercutiu no estado de saúde da vítima. Uma das enfermeiras do plantão foi acompanhada de um advogado, mas não quiseram comentar sobre o caso. Nesta quinta-feira também está confirmada uma acariação entre a médica Juliana Brasil e a técnica de enfermagem Juliana Bentes. De acordo com a polícia, as 2 funcionárias do hospital particular vão ficar frente a frente para um novo interrogatório. Para que o inquérito conste a elucidação de como de fato ocorreram esses fatos, a gente coloca uma pessoa na frente da outra e a acariação consiste nisso, para que essas dúvidas sejam sanadas. A médica Juliana Brasil foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de homicídio doloso qualificado por suspeita de prescrever adrenalina na veia de Benício Xavier, de 6 anos, que morreu no dia 23 de novembro. A médica responde pelo crime em liberdade. Nesta terça, o delegado Marcelo Martins informou que mensagens de aplicativos de celular entre Juliana Brasil e outro médico vazaram e circularam nas redes sociais. Em um dos trechos, a médica admite o erro. Agora ela alega que esse erro ocorreu por um problema no sistema, que não teria sido um erro dela no momento que ela anotou. Nós vamos aprofundar as investigações para constatar se esse sistema apresenta esse defeito. E na tarde de hoje, mais uma testemunha desse caso foi ouvida no 24º DIP. Por mais de 2 horas, a enfermeira, que não teve o nome informado, falou sobre o que viu no momento de mobilização de alguns profissionais de saúde para salvar a criança. De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, cada depoimento tem sido essencial na investigação da morte do menino. Amanhã, mais 4 testemunhas devem ser ouvidas. E ontem nós erramos ao exibir uma reportagem com a atualização sobre o caso do menino Benício Xavier, ao apresentarmos os 2 profissionais de saúde que prestaram depoimento à polícia de forma invertida. Esse primeiro que você vê na imagem é o médico Henrico Garcia de Carvalho Queiroz, que conversou com Juliana Brasil pelo WhatsApp no dia da internação.
Já este segundo que vai aparecer é o enfermeiro Tairo Neves Maciel, que estava de plantão no dia da ocorrência. Os dois colaboram com a investigação que apura erro médico nesse hospital particular de Manaus. Por esse erro, nós pedimos desculpas. E ainda na edição de hoje, teremos mais atualizações sobre o caso Benício Xavier, daqui a pouco. Jucimar Fonseca, ex-vereador de Manacapuru e servidor federal, foi preso em flagrante durante depoimento em Brasília. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apura um rombo de mais de 6 bilhões de reais em descontos irregulares das aposentadorias. Jucimar Fonseca chegou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, por condução coercitiva. Ele tentou adiar o comparecimento com atestados médicos, mas foi localizado pela Polícia Legislativa próximo a Manaus e levado à capital federal. O Jucimar tem que ir para a cadeia, porque o Jucimar é parte integrante desse bando criminoso que saqueou o Brasil e os documentos provam. Ao longo da noite, a CPMI identificou contradições no depoimento do ex-coordenador do INSS. Jucimar alegou que não havia sido convocado corretamente e não confirmou datas apresentadas pelo Ministério Público. Por ter dito aqui que o senhor não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o promotor lhe perguntou sobre a sentença, o senhor está preso por calar a verdade. Determina a Secretaria-Geral da Polícia que conduz o senhor Jucimar para que o flagrante seja lavado. A sessão está encerrada, senhores. Em Manacapuru, o nome de Jucimar Fonseca é conhecido antes da carreira federal. Ele foi policial militar no município de 2001 a 2012, quando se elegeu vereador com 1.006 votos. Em 2013, ingressou no INSS como técnico do Seguro Social e chegou ao cargo de coordenador geral de pagamentos. Na CPMI, Jucimar confirmou ter assinado pareceres de idoneidade da Conafer, a associação investigada por desviar recursos de aposentados. Os descontos irregulares saltaram de 800 milhões de reais em 2022 para 3 bilhões e meio em 2024, um prejuízo total que ultrapassa 6 bilhões de reais. O presidente da CPMI afirmou que vai pedir a prorrogação dos trabalhos até 2026. Novos desdobramentos da investigação podem ocorrer nos próximos dias. A Rede Amazônica ainda tenta contato com a defesa de Jucimar Fonseca. A seguir, defesa da médica que prescreveu adrenalina para o menino de 6 anos culpa o sistema automatizado de receitas do hospital particular. Nesse exato momento, são 6h17. O Jan 2 volta já. Raíssa descobriu por que Cauã sumiu por 1 ano. Sabe por que ele nunca te respondia? Porque ele escondeu de você que ele estava preso dentro de uma clínica de reabilitação, Raíssa. Agora, o relacionamento pode ser abalado por essa mentira. Sabe o que é ter medo de magoar alguém que você ama? Quinta, depois de 3 graças, Rensga Hits. União Motos inova mais uma vez com vendas no atacados em peças e acessórios. Trabalhamos com diversas marcas e modelos, oferecendo variedade e qualidade. Itens a partir de 5 unidades e itens diferenciados a partir de 10 unidades você já compra no atacado e aproveita os preços imperdíveis. Entregamos embarcações e ônibus para toda a região de Itacoatiara. Não perca tempo, venha para União Motos e descubra como é fácil fazer negócios com a gente. União Motopeças, qualidade, preço e entrega rápida para você. Paulinho tá lá embaixo. Mentira. Meu Deus, pronto, já fiquei nervosa. Calma, vai dar tudo certo. Há tanto tempo sem ver um homem pelado, nem sei. Mãe, meu Deus. Gerluce e Paulinho, enfim sós. Parece um sonho, Paulinho. Mas é a realidade. Hoje... Quero dividir a vida com você. 3 graças. O Ministério da Saúde iniciou nesta terça-feira a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório. O Amazonas vai receber mais de 18 mil doses.
A partir de agora, a vacina, que custa cerca de R$ 1.500 na rede privada, será oferecida de graça pelo SUS. O imunizante é destinado a gestantes a partir da 28ª semana. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacinação das gestantes é uma forma de conferir proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. Para a região norte, foram destinadas mais de 75 mil doses, sendo 33.050 para o Pará, que possui a maior população, 18.820 para o Amazonas e 6.250 para Rondônia. O Tocantins recebeu quantitativo semelhante ao de Rondônia, enquanto Acre, Roraima e Amapá receberam mais de 3.000 doses cada. Com a chegada do imunizante, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde. Lembrando que é necessário ter completado pelo menos 28 semanas de gravidez para receber a vacina. Essa gestante, ao tomar a vacina, ela gera os anticorpos e esses anticorpos vão proteger esse bebê que nasce desde o começo. Quanto mais precoce vacinar, mais rápido vai estar a produção dos anticorpos que vai passar pelo cordão umbilical para o bebê. E o Ministério da Agricultura e Pecuária detectou espécimes suspeitos da praga da mosca da carambola durante o monitoramento de rotina no interior do Amazonas. É o Leandro Guedes que vai explicar ao vivo para a gente o que aconteceu. Leandro, boa noite para você. Olá, Alex, boa noite a todos. Desde 1996, o Ministério da Agricultura e Pecuária tem feito um monitoramento bem rigoroso acerca dessa questão da praga da carambola. E uma das estratégias adotadas pelo Ministério é justamente a instalação de armadilhas em todo o país. Só para você ter uma ideia, são 11 armadilhas instaladas atualmente. E em uma dessas, instaladas no município de Rio Preto da Eva, alguns insetos foram capturados, supostamente sendo insetos da espécie da mosca da carambola. E o que aconteceu? A partir dessa suspeita, esses insetos então foram recolhidos e enviados para o Laboratório Federal em Goiânia, onde será feita uma análise. Só que, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, independentemente do resultado, equipes do próprio Ministério já foram mobilizadas para adotarem os procedimentos cabíveis no próprio município de Rio Preto da Eva. E por que essa praga é tão perigosa? Porque ela destrói as plantações muito rápido. E ela não afeta somente a carambola, ela afeta muitos outros frutos de potencial produtivo maior, como a laranja, o mamão e também a goiaba. E se essa praga ela for confirmada, as exportações para outros países também podem ser prejudicadas. Então, por enquanto, é apenas uma suspeita. Nós vamos continuar aguardando a divulgação, do resultado dessa análise, que ainda não tem um prazo definido, e a gente espera que o estado do Amazonas não seja incluído na lista dos estados com registro dessa praga. Voltamos com você, Alex. Ok, Leandro, obrigado pela sua participação. Boa noite para você. E a gente viu que está bastante trânsito aqui na Bola do Coroado. Vamos ver também a Djalma Batista, como é que está a movimentação. Essas imagens são ao vivo, cedidas pelo Centro de Cooperação da cidade, próximo a um shopping da capital. Você vê que está a movimentação bem tranquila para o horário. 6h22. A defesa da médica Juliana Brasil diz que ela não pode ser responsabilizada pela morte do menino Benício Xavier. Os advogados afirmam que a médica prescreveu a adrenalina por via inalatória, mas o sistema eletrônico do hospital alterou automaticamente para via intravenosa. A defesa apresentou um vídeo que mostra as supostas falhas no sistema do Hospital Santa Júlia. Os advogados da médica Juliana Brasil, apontada pela polícia como a principal suspeita de ser responsável pela morte do menino Benício Xavier, de 6 anos, durante uma consulta para tratar de uma tosse seca no Hospital Santa Júlia, afirmam que a cliente não pode ser responsabilizada pelo fato e que ela seguiu todos os protocolos médicos. Inclusive, alertou a mãe do menino que a adrenalina deveria ser aplicada por via inalatória, mas os advogados dela admitiram que a médica não leu a prescrição que saiu impressa, que prescrevia injeção de adrenalina intravenosa. Depois de ter a adrenalina aplicada na veia, Benício começou a passar mal. Foi internado na UTI e não resistiu às tentativas de reanimação após 6 paradas cardíacas. Em nenhum momento ela disse para a mãe
que essa adrenalina seria aplicada na veia da criança. Jamais, ao contrário, Alexandre, ela informa, tanto que a mãe depois questiona isso da técnica de enfermagem que recebe o Benício para fazer na sala de medicação esse medicamento, justamente porque não é assim que é feito. Na prescrição aparece, né, que essa adrenalina precisa ser aplicada na veia, assinado pela doutora Juliana. É que, Alexandre, todas as vezes em que nós estamos falando de sistemas automatizados, é importante que isso fique claro. Juliana não escreveu a prescrição no sentido expresso, no sentido escrito, como se fazia antigamente. Hoje as prescrições são feitas via sistema automatizado. E, portanto, quando ela escreve no sistema a via de administração, o próprio sistema pode entender que aquela via está incorreta e faz a alteração automaticamente. Ela prescreveu a adrenalina via oral, mas saiu impresso via nebulização, né, que nós chamamos via nebulização, sim, via inalatória. A pedido dos advogados, o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu um habeas corpus preventivo à médica, que impede que ela seja presa durante as investigações. A defesa juntou esse vídeo, gravado por um médico do Hospital Santa Júlia, que mostra as supostas falhas no sistema. Mesmo com a prescrição inicial de aplicação inalatória de adrenalina, o sistema só aceita a medicação intravenosa. Segundo o relatório médico, Benício entrou na sala vermelha por volta das 14 horas e foi transferido para a UTI por volta das 17. O plantão da médica se encerrou às 19 horas. Às 21h48, ela troca mensagens com uma das médicas da UTI, que diz que o menino está bastante dispneico, ou seja, com problemas na respiração e o pulmão está infiltrado. Segundo os registros do hospital, um pouco antes da meia-noite, os médicos decidem intubar Benício. O menino vomita e sangra pelo nariz. A intubação só acontece na terceira tentativa. Nesse intervalo, Benício tem 6 paradas cardíacas. Na última, ele não resistiu. Então, nessas conversas de WhatsApp, né, que foram vazadas, entre aspas, e também no relatório do hospital, ela escreve, né? Eu errei ou prescrevi erroneamente. Pergunto novamente, a Juliana errou? Não, a Juliana não errou. E eu posso te dizer, Alexandre, que qualquer pessoa que está na posição de um médico que atende crianças jamais seria tão leviano em passar uma medicação de alta vigilância, como ela coloca no próprio prontuário, uma substância de alta vigilância em que tem que passar por todo um mecanismo de liberação para um paciente de maneira intravenosa. Então nós precisamos tratar isso como uma situação conjunta, olhar para isso com um espectro maior do que simplesmente o apontar de dedo e o apontar de dedo da culpa. Sem esquecer que somos todos seres humanos e não somos infalíveis. E nessa situação em específico, percebemos que os sistemas também não são infalíveis, a inteligência artificial ainda não é infalível, o uso desse tipo de sistema, ele ainda não é perfeito. Então é sobre isso, nós precisamos olhar com uma maior dimensão para tudo que está acontecendo. O Ministério Público pediu a suspensão do exercício profissional da médica Juliana Brasil e da técnica de enfermagem que aplicou a adrenalina no menino, Raíza Bentes. A Justiça ainda não decidiu sobre o pedido. O Hospital Santa Júlia informou que não vai se pronunciar sobre as alegações apresentadas pela defesa da médica Juliana Brasil Santos. E depois do intervalo tem programação em comemoração ao Dia do Samba em Manaus. Inclusive essas imagens são ao vivo. Daqui a pouquinho a gente traz informação para você. São 6h28. Jan 2 volta já já. O Flamengo conquistou a América pela 4ª vez. E no Brasileirão também pode levantar a taça de campeão. Basta uma vitória jogando em pleno Maracanã diante da torcida em festa. Flamengo e Ceará. Amanhã, depois de 3 graças, futebol na Globo. Aqui é decisão.
A Black Friday do Hipercap continua! Muito mais chances pelo precinho de sempre. Tem R$500 mil no prêmio principal para realizar seus sonhos. A temperatura continua subindo e as suas chances também. Tem 25 giros extras. Mais de 800 mil em prêmios, Botini. Sim, por apenas R$2. Com R$2 você concorre a mais de 800 mil em prêmios. Aproveite! Outra dessa só no ano que vem. Com o Hipercap, você pode! Vamos nessa! R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Acabou de ganhar uma viagem, brincadeira. É um café maravilhoso. Um açúcar adoçante ou puro? Açúcar. Só o Diquinho. Aqui. Olha ela aí. Caputina. Pega um papelzinho desse aí pra ler. Cadê o sabor que estava aqui? Você sabia que por causa da crise climática... A gente pode ficar sem café? Aproveite enquanto tem. Eu fico sem qualquer coisa, mas não posso ficar sem café. Por isso eu peço pra você, acesse aqui, ó. Cadê o sabor que estava aqui? E ajude a salvar o nosso cafezinho. Caputina. Olha lá onde foi parar, ó. É dia de festa! Cami e Rian vão noivar. Que depender da Cami, essa festa aqui vai ser vivíssima. É minha amiga, eu conheço, ela gosta de causar. E Tânia acaba na mira de Jax. O que você tá fazendo aqui? Eu só vim me despedir, Tânia. Eu vou ligar pra polícia e você vai ser presa. Hoje, Dona de Mim. O Polo Industrial de Manaus vive um momento de aquecimento produtivo nessa reta final do ano. Pelo segundo mês consecutivo, as indústrias incentivadas da Zona Franca de Manaus registraram o melhor faturamento mensal deste ano. O faturamento do Polo Industrial de Manaus no último mês de outubro alcançou a ordem de 21,46 bilhões de reais. Isso, no acumulado de janeiro a dezembro, já alcançou 189,53 bilhões de reais, o que indica uma nova quebra de recorde de faturamento durante o ano de 2025. Boa notícia, não é? Deixa a gente mostrar para você imagens da saída da Bola do Coroado. Olha só a movimentação, como está tranquila para uma terça-feira. Estou impressionado. Imagens do meu amigo Luzimar Bessa fazendo um trabalho agora nas externas, todo mundo trabalhando agora. E a gente daqui a pouquinho deve voltar com mais informação ao vivo. Inclusive agora. Hoje é dia de doar, uma campanha global de incentivo à generosidade e à solidariedade. É a Catiane Moura que está acompanhando uma ação que acontece hoje lá no centro de Manaus e traz detalhes ao vivo para a gente a partir de agora. Catiane, boa noite. Começa já, não é? Muito boa noite para você, Alex. Boa noite para você de casa que acompanha o Jan 2. Na verdade, já começou e começou com o Teatro Amazonas assim, ó, iluminado com essa cor laranja que representa a campanha em todo o mundo, não só esse monumento histórico aqui no centro, como a ponte jornalista Felipe Dal, que também recebe a cor laranja. E aqui, olha só, muita gente participando. Aqui a programação inicial começa com a iluminação dos monumentos, mas depois também vai ter doação de sopa na área central de Manaus, um projeto Sopoterapia que já é antigo, tem 7 anos e sempre está realizando aí essa ação solidária com pessoas em situação de rua. Esse dia, como você já adiantou, é para incentivar, é para estimular a cultura da doação. Aqui, representantes de pelo menos 40 instituições de Manaus que estão aqui, são instituições que trabalham seja com crianças, idosos ou animais ou adolescentes, instituições que dependem de doações. Por isso é tão importante falar de doação, estimular a cultura da doação aqui em Manaus, movimento que começou em 2020, já tem muitos adeptos, a gente consegue ver a cara de alegria dessas pessoas todas aqui que estão participando, depois vão caminhar também pelas ruas do centro, mas a programação não se estende só ao dia de hoje não, vai até o dia 8, vai ter caminhada, mutirão de doação de sangue, workshops para jovens, ações de limpeza na cidade e muitas outras atividades. E a gente finaliza a participação com um grito de guerra das pessoas aqui convidando. Vamos lá, pessoal! Volto com você, Alex. Muito bacana, parabéns a todos, bom trabalho aos voluntários, todo sucesso para vocês. E olha, a gente continua nesse clima de festa porque Manaus entra no ritmo do samba. Hoje à noite, o Rua José Clemente, lá no centro, será palco de uma grande celebração pelo Dia Nacional do Samba. Carla Mendes já está no pé de samba, né, Carlinha? Boa noite. Boa noite, nação calperense! Oi, Alex, boa noite.
pra você que acompanha o Jan 2. Já pode sambar? Será? Eu tô aqui no centro, acompanhando a programação em homenagem ao Dia Nacional do Samba, que é hoje, dia 2 de dezembro. E aqui na rua José Clemente, no centro, vou mostrar um pouco pra você, ó. Em plena terça-feira, todo mundo tá comemorando, né, o Dia do Samba, um gênero brasileiro que existe há mais de 100 anos. E aqui em Manaus tem tradição também. Muita gente que veio dançar, veio curtir. Olha só, o evento aqui vai contar com a apresentação de Wendel Pinheiro, do Grupo Coro Velho, da Confraria Papo Sambol, que inclusive está tocando hoje aqui, além de Papaco e o Trio de Samba, artistas regionais que amam o samba e estão levando aí essa tradição. O som começou agora, vai até meia-noite, então tem muita gente que veio aqui aproveitar mesmo. Inclusive, ó, encontrei aqui a Celeste do The Voice Brasil, participou do The Voice Brasil e está aqui curtindo o samba também. Olha só a filha dela aqui, ó, dançando até o chão, viu, Alex? Eu vou ficar por aqui com a Beth Balanço e ver se eu aprendo uns passos aqui também. Volto com você. Tá equilibrada. Bacana, Carla Mendes. Obrigado. Carlinha curtindo a noite, Dia Nacional do Samba. Muito agito lá no centro da cidade para você aproveitar. E deixa eu ver quem está desse lado, participando da interatividade. Você tem vez e voz aqui no nosso Jan 2. Obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência sempre muito expressiva. Abrindo aqui para vermos a participação rapidamente. Temos aqui mensagem do Kleber Nascimento, ele faz o seguinte comentário: toda vez que eu vejo o caso do Benício, me dá uma aflição, não é só você não, mas todos nós, viu? Ela diz que é mãe e sabe o quão é ruim sofrer em atendimento no hospital. Tem também o João Silva, que fala assim, precisa de uma vistoria mais rigorosa na prescrição de medicamentos. Um absurdo esse caso do Benício. E a última mensagem é da Cleide Nascimento, que diz: amo um bom samba, adorei essa programação do Dia do Samba. Cleide, dá tempo você correr lá para o centro da cidade, você viu que a Carla Mendes está agitada lá, bem bacana a programação para todo mundo acompanhar. A todos vocês que acompanharam o Jornal do Amazonas, segunda edição, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que está aí desse lado, amanhã, continua acompanhando a programação da Rede Amazônica. Hoje, você ainda acompanha mais notícias daqui a pouquinho no Jornal Nacional. Lembrando que amanhã o Jan 2 é mais cedo, 5h40 da tarde, porque tem jogo aqui na tela da Rede Amazônica. Cuide-se, fique bem, uma boa noite para você, forte abraço, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Tendo mais mulheres nos espaços de poder. É desta forma que conseguiremos igualdade de oportunidade, igualdade salarial, respeito e inclusão. O MDB trabalha para isso e defende ações públicas pensadas em nós. Você também pode fazer a diferença. Filie-se ao MDB, porque somos a maioria. Dona de Mim. Oferecimento Chester Perdigão. Só Perdigão tem Chester. No capítulo anterior.